e é uma cobra que eu fotografei em 1982. Mas que comecei por ver pela primeira vez, numa manhã que eu nunca mais esquecerei, 19 de maio de 1980. 19 de maio de 1980, faz 36 anos, é impressionante. Eu andava na linha do Tua, ia pela linha do Tua fora, que era uma coisa que me fascinava, e portanto fazia sempre o caminho, saía da quinta da minha avó, descia ao Piadeiro do Castanheiro, descia a linha toda até à estação de Foz do e depois subia pelo Vale de Ribalonga, de regresso, e fazia isso todos os meses e por aí fora. E nesse dia, nunca mais me esqueço, porque de repente, era ainda de manhã muito cedo, vi uma cobra, uma pequena cobra, entre as pedras da linha. E a cobra pareceu-me imediatamente estranha. Eu, nessa altura, tinha 17 anos, e aquela pareceu-me estranha. E consegui apanhá-la. Entre as pedras, consigo apanhá-la. E quando vejo, era uma cobra de capuz. Aquilo era uma cobra de capuz, e era uma cobra que só estava registada em Portugal, mesmo no sul, muito ao sul do Rio Tejo. E, portanto, estava aqui a norte do Douro. Aquilo excitou-me de tal maneira, criou em mim que guardei aquela cobra, fotografei-a, guardei-a num saco, num pequeno saco de plástico, era a única coisa que eu tinha que levar aquilo, porque aquilo, quer dizer, tinha que ser comunicado, eu não sabia como é que havia de fazer aquilo nessa altura. Em maio de 1980, eu estava a começar a universidade, andava no primeiro ano de Biologia. E maio de 1980, na Universidade Portuguesa, é 3 séculos atrás, do que é hoje. É uma coisa absolutamente impressionante. E eu cheguei ao fim desse dia. Fui dar a volta toda. Achava que tinha guardado bem a cobra e quando chego ao fim, o saco tinha uma porcaria de um buraquinho e a cobra tinha-se pirado. Tinha desaparecido. No lugar da cobra estava um licranço. Não sei se sabem o que é um licranço, é um pequeno lagarto sem patas. Estava um licranço que ela tinha regurgitado. Ou seja, tinha por causa da manipulação. Exatamente. Foi uma coisa que eu nunca mais... Eu fiquei de tal maneira desesperado que durante os 2 anos seguintes percorri a linha do Tua por todos os lados. Até que encontrei em julho de 82 uma nova cobra, que é aquela que ali está. E essa cobra, portanto, quando eu precisava de uma prova, porque tinha perdido a outra, não é? E portanto, essa obsessão levou-me durante 2 anos até a encontrar de novo. E quando a encontrei de novo, obviamente queria comunicar aquilo, não é? Precisava de comunicar aquilo, não sei porquê, precisava, não é? E dirigi-me ao então diretor do departamento, e nunca mais me esqueci, ele disse, nós temos aqui umas coisas que chamam-se publicações de estudos de Augusto Nobre, publica aqui. Disse, não, mas eu gostava de fazer isto, eu acho que isto é uma coisa importante, gostava que as pessoas soubessem. Mas isso não existia. Não existia absolutamente, não havia qualquer contacto internacional, não havia nenhuma ciência em Portugal nessa altura, e eu não fazia a mais pequena ideia de como é que isso se concretizava. Era a distribuição da cobra, e depois era aquelas cobras que eu tinha encontrado na linha do Tua. E na altura, por acaso, como não tinha mais maneira, fiz uma coisa que foi contar as escamas, contar as fiadas de escamas que a cobra tinha. E as cobras que tinham sido descobertas antes e registadas e que existiam nos museus em Portugal tinham 21 fiadas. E aquelas duas tinham 19. Isso criou em mim logo moldou aquilo que eu ia ser, aquilo que eu fui depois em Biologia. Criou uma diferença. E, portanto, aquilo tinha que haver uma explicação porque é que as cobras existiam ali, porque é que nunca ninguém as tinha encontrado e porque é que havia uma diferença. E quando o enviei em inglês, porque não queria publicar nas publicações do Instituto de Zoologia Augusto Nobre, consegui saber que havia uma revista europeia sobre anfíbios e répteis, chama-se, é hoje ainda o maior jornal da área da herpetologia, dos estudos dos anfíbios e répteis. Mandei para lá dizer, por favor, publique isto imediatamente. Com as fotografias. Não fazia a mínima ideia do que estava a fazer. Eu tenho essa carta do editor, porque senão isto fica sem atualidade e não sei o que mais. Isso fez-me completamente esta história, a linha do Tua, a perda da cobra, a minha obsessão pela cobra durante 2 anos para ter a prova, saber como é que, ou não saber como é que se publicava um artigo científico, moldou completamente aquilo que eu queria fazer. Foi por isso que eu havia que escolher, porque eu não sabia bem exatamente, sabia que tinha um encanto e um fascínio pela natureza e pela biologia, sabia que era isso que eu gostava, mas podia fazer muitas outras coisas, não necessariamente ciência. Portanto, foi por andar na linha do Tua. Foi por andar na linha do Tua, por encontrar coisas inesperadas, que nós podemos sempre encontrar aqui um outro lado qualquer, que eu acabei por
a fazer investigação e por me tornar cientista e hoje, por acaso, ter um grande grupo de investigadores e um museu em construção e por aí fora. Portanto, o que eu hoje estudo, e é por causa disso, o que eu hoje estudo é a biologia da evolução. É a evolução das espécies, é como é que as espécies se transformam umas nas outras, é como é que as espécies se vão diferenciando, todas as espécies, incluindo a nossa própria espécie. Porque é que todos somos diferentes? Porque é que todos somos diferentes individualmente e porque é que todos somos diferentes em termos populacionais? Aquilo onde eu caí, onde eu tombei na linha do Tua, foi um pequeno número daquelas cobras que ficaram isoladas durante o aquecimento do último período pós-glacial, que partiu uma distribuição original da cobra, que era toda a Península Ibérica, e que depois foi empurrada para o sul por causa, precisamente, do aquecimento, e, portanto, ela está ali no sul, mas ficou aqui um pequeno núcleo populacional. Esse pequeno núcleo populacional existe, porque, como vocês sabem, existe um microclima muito especial ao longo do Val do Douro, e ela sobreviveu ali e não sobreviveu em outros sítios. Hoje, em vez de contar escamas, fazemos genomas inteiros, fazemos análises genéticas e genómicas, etc., nos laboratórios, e isso permite-nos, de facto, uma compreensão da vida e da evolução que é extraordinariamente mais enriquecedora do que era há 36 anos atrás, quando se contavam apenas fiadas de escamas, ou números de escamas, ou essas. Mas isso resulta, para responder, do isolamento dessas populações.